Uma das nossas principais preocupações e objetivos é melhorar a saúde, contribuir para melhorar a saúde cardiovascular dos portugueses. Portanto, naturalmente, numa situação tão complexa como foi a pandemia, nós tivemos que dar contributos muito importantes a vários níveis. Desde logo chamada a atenção que os doentes cardiovasculares constituíam um subgrupo de risco especial e não há dúvida que depois, quando se definiram os planos de vacinação, os doentes cardíacos, particularmente os doentes coronários e os doentes com insuficiência cardíaca, foram incluídos logo no grupo de doentes prioritários da fase 1. Depois também a preocupação com complicações cardiovasculares resultantes da própria infecção, e todos nós tivemos que fazer reflexões sobre isso, o que fazer, como diagnosticar, como, enfim, tratar, etc. E depois porque havia imensas informações, não só informações a dar à tutela, para a tutela também tomar as melhores decisões, como informações à população, como orientações, por exemplo, em relação a como fazer a prova de esforço. Houve uma altura que se deixou de fazer prova de esforço, porque a pessoa que está a fazer prova de esforço está a hiperventilar e, portanto, se tiver vírus, está a espalhar. E, portanto, como fazer, os cuidados a ter, a proteção dos técnicos e, mais tarde, a adoção de prova de esforço com máscara, que podem ter alguma limitação para alguns doentes, permitiram, de alguma maneira, retomar as rotinas. Depois, todas as rotinas foram alteradas. A necessidade de desinfetar os equipamentos e as salas entre doentes, mais tempo entre os exames, mas a partir do momento em que isto aconteceu, tivemos que repensar todas as rotinas. Mesmo entre doentes de consulta é necessário fazer desinfecções, rituais de desinfecção de mãos, etc. Enfim, há todo um conjunto de rotinas que foram alteradas. Isto foi um esforço grande e nós, da nossa parte, também contribuímos muito para isso. Pronto. E depois, naturalmente, que demos a nossa contribuição, fomos chamados a isso e demos com todo o gosto a nossa contribuição relativamente ao plano de vacinação, porque depois há alguns subgrupos de doentes que não estavam inicialmente contemplados, que agora já estão, por exemplo, doentes com miocardiopatias, não estavam, doentes com hipertensão pulmonar, não estavam contemplados, e foram as nossas contribuições que depois levaram a que as autoridades incluíssem. Portanto, foram tempos, e têm estado a ser tempos desafiantes, mas sempre com grande envolvimento nosso e de todas as estruturas. Por exemplo, as regras das provas de esforço foram definidas pelos grupos de estudo respectivos, mesma coisa em relação às regras para os cateterismos, pela APIC, pela Associação de Cardiologia de Intervenção, pela Associação de Arritmologia. Portanto, houve uma série de novas regras definidas pelos nossos grupos de trabalho, pelas nossas associações especializadas, e têm sido contributos para a comunidade. Para a comunidade, é a comunidade que nós estamos a servir. As doenças cardio- e cerebrovasculares continuam a constituir a primeira causa de morte numa parte dos países e em Portugal também. E a pandemia veio até a criar aqui algum agravamento de situações, porque, por exemplo, tivemos essa noção logo desde o início. Havia pessoas que, em presença de sintomas agudos, se retraíam, tinham medo de pedir ajuda, tinham medo depois de chegar ao hospital e ser infectadas. Isso levou a atraso no tratamento de infartos de miocárdio e, portanto, nós tivemos a consciência de que houve menos intervenções em fase aguda de infarto, o que não significa que os infartos tenham desaparecido, significa que houve pessoas que não foram tratadas dentro da janela adequada de tempo. Isso tem consequências. Nós esperamos que venham a aparecer mais insuficiências cardíacas e, provavelmente, pessoas morreram mais. Nós cá não temos estatísticas que nos permitam fazer essa afirmação para Portugal. Mas há números de Inglaterra, por exemplo, em que a chamada mortalidade não Covid, que aumentou, que em Portugal também aumentou, a maior parte da mortalidade não Covid foi por doenças cardiovasculares. E muita mortalidade em casa. E a outra coisa, dificuldade de acesso dos doentes crónicos. Houve períodos em que as consultas estiveram bloqueadas, em que os serviços diminuíram a sua capacidade de internamento brutalmente porque tiveram que dar camas a doentes Covid. Ora, se uma enfermaria que tem 30 camas passa a ter 15 camas, enfim, para onde é que vão esses doentes que antigamente precisavam dessas camas? Desapareceram? Desapareceram doentes? Eles não desapareceram. Provavelmente ficaram diluídos em enfermeiras de medicina ou foram doentes cuja situação clínica se foi agravando fora dos serviços e que acabaram por ter desfechos graves. Portanto,
Houve uma diminuição da capacidade de resposta, de internamentos, de cuidados intensivos cardíacos, houve uma diminuição da procura de ajuda em situações agudas, houve dificuldade de acesso de doentes com doenças crónicas, a pouco e pouco fomos reconvertendo. Fomos inventando maneiras, fomos criando teleconsultas, telemedicina, por aí adiante. É verdade. Mas apesar de tudo, eu acho que uma teleconsulta não é a mesma coisa que uma consulta com presença física. Ajuda muito, mas não substitui, não é a mesma coisa. E eu sei, por exemplo, a outros níveis, a nível de medicina geral e familiar, se eu estiver a dizer uma mentira, foi-me transmitida, mas ainda ontem, a última vez que vi doentes, há doentes que me dizem que têm consultas marcadas para o médico de família, mas pelo telefone. Continua a não haver, não se retomou ainda a rotina de estar fisicamente com os doentes. E eu percebo porquê. Os médicos de família têm estado extremamente absorvidos com coisas relacionadas com o Covid. É verdade, registro, etc. Mas o que é facto é que a rotina de observar fisicamente os doentes e conversar com eles ainda não se retomou. O que o Covid nos trouxe foi também aqui a necessidade de utilizar outras ferramentas que não são só uma alternativa. Podem, no futuro, ser ferramentas complementares. Por exemplo, a telemedicina. A telemedicina pode ser útil. Imagina um doente a quem são pedidos exames auxiliares de diagnóstico. Bem, se calhar não é necessário uma consulta física para mostrar os exames auxiliares de diagnóstico. Se houver coisas a corrigir, tipo colesterol ou não sei o quê, também isso nós podemos olhar para os exames e dar-lhe um receituário sem necessidade de presença física. Portanto, há uma complementaridade que o Covid suscitou, as ferramentas que tivemos que utilizar suscitou, mas uma substituição não, e esse retorno à normalidade ainda não aconteceu em todos os casos. As situações agudas, e portanto o grande conselho nas situações agudas, que são as pessoas que têm uma dor no peito, ou que têm uma falta de ar, ou que desmaiam, nestas três situações, devem fazer como se fazia antes. Perante uma situação dessas aguda, tem que se pedir socorro e tem que se ativar o 112, tem que se pedir socorro e não tem que se ter medo. Eu acho que as pessoas atualmente já têm menos medo, mas não se deve ficar em casa à espera que passe, porque se for uma coisa que alivie espontaneamente, se calhar quando chega ao 112 já a pessoa está melhor e o 112 vai-se embora. Não se preocupem com isso. Agora, se não for assim, quanto mais depressa chegar ao 112, mais depressa pode atuar em caso de haver complicações agudas e mais depressa leva a pessoa para os centros onde pode ser intervencionada. Portanto, sintomas agudos, continuar a ativar os sistemas de emergência que estão preparados, que estão a funcionar e o melhor de tudo é ligar ao 112. Portanto, não atrasar o pedido de socorro em situações agudas. Nas situações crónicas temos aqui duas coisas, dois tipos. As pessoas que já sabiam que tinham doença cardíaca e que eram acompanhadas cronicamente. E eu acho que essas pessoas, de facto, houve uma altura que era difícil, porque perderam até os contactos, as consultas estavam canceladas, perderam o contacto com os médicos e houve aí situações complicadas. Até de abandonos terapêuticos. Pessoas que estavam a tomar medicamentos não tinham acesso aos médicos, medicamentos acabavam. Houve uma fase complicada. Eu acho que neste momento isso está ultrapassado. Ou praticamente ultrapassado, ou ultrapassado mesmo. A pouco e pouco foi-se conseguindo arranjar as coisas. Mas depois outra coisa que são pessoas que têm sintomas não necessariamente agudos, sintomas progressivos, pessoas que começam a ter cansaço progressivo, ou falta de ar progressivo, ou começam a ter dor no peito. E naturalmente que nessas pessoas o acesso aos serviços é muito importante. E esse acesso não está ainda tão fácil quanto isso, ou seja, uma primeira consulta não é assim tão simples. A consulta com o médico de família continua a ser por telefone, em muitos casos, e eu tenho a experiência de que é muito diferente, porque pelo telefone ou você tem sintomas muito simples, muito daqueles do livro, mas a maior parte das pessoas não tem sintomas do livro. A maior parte das pessoas nós temos que olhar para elas, olhar nos olhos, perceber o que é, fazer perguntas enviesadas para perceber como é, e na suspeita avançar com outras coisas. Ou então vai levar a uma coisa que também tem acontecido, que é um disparate de exames auxiliares de diagnóstico. Às vezes, como as pessoas se sentem inseguras no diagnóstico, disparam pedidos de exames auxiliares de diagnóstico por todo o lado, e entramos depois aqui também numa coisa que é um bocado a futilidade de alguns exames de diagnóstico. Portanto, eu acho que isto a pouco e pouco vai entrando nos eixos, ainda não entrou,
mas vai entrando nos anos. Mas, enfim, eu acho que este ano, quando se forem fazer as contas, quanto às doenças cardiovasculares, naturalmente que os números não vão ser bons, mas também é verdade aqui uma coisa que temos que ter cuidado, que é o seguinte, nós nas últimas décadas a sobrevivência foi aumentando e muito à custa da melhoria da sobrevida nas doenças cardiovasculares e nos últimos anos, não só cá em Portugal, mas na Europa, está-se a marcar passo e eu estou preocupado com isso. Desde 2017 para cá está-se a marcar passo. E cá em Portugal, eu tenho um número, neste momento não... penso que é esse o número, que Portugal foi dos países em que mais se marcou passo. E dos anos adicionais de vida que se tinham conseguido, neste momento há cerca de 8 meses que se perderam. Na esperança média de vida. E, portanto, temos que olhar o que é que se passou nestes últimos anos, não só no Covid, temos que olhar para isso, tentar perceber o que é que se está a passar e tentar avançar.